O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Olá e bem-vindos ao Por Trás da Máscara, edição 23, Super Special Big Comic Con. Pronto, sessão da Comic Con. Hoje eu estou aqui com o Vitor Coelho, retornando à sua posição de editor-chefe. Editor-chefe, eu já fui tracer, já fui auxiliar de borracheiro, de borracha, e agora eu sou editor-chefe. Essa semana eu joguei RPG com meu filho. Uhul! Eu vi os vídeos, não, as fotos lá no Facebook. Pô, emocionante, cara. Caraca, mano, foi muito bom. É que é uma inveja. E substituindo o Márcio Fiorito aqui, o Rafael Bezerra. Opa, é só daqueles membros de reservas do Super Amigos. Só aparece quando tá sem mais ideia nenhuma de roteiro, vem lá só pra preencher o buraco. O Rafael é que nem eu, ele era hoarder de gibi na adolescência, no começo do século XXI, naquela época em que os gibis estavam... Kate Griffin. Na verdade é o seguinte, acho que boa parte da galera da nossa geração começou mais hardcore com o desenho animado do X-Men, né, cara? É verdade. Aí que a gente foi começar a ir atrás dos X-Men nos quadrinhos e tudo mais. E a partir de 2000 e poucos, você passou a ler, você começou a ver que tava tudo muito uma porcaria. Por sinal, o Vitor e o Márcio me devem $16. Porque me sugeriram comprar aquela porcaria daquele Green Lantern Rebirth. E o imbecil aqui, ao invés de comprar o número 1 e ver se era bom, foi lá e comprou as 6 edições de uma vez. Você não gostou, cara? Nossa, velho. Esse não é um episódio de comentário. A gente pode comentar assim, no final eu posso dar minha opinião sobre o que eu achei daquilo. Basicamente, é o motivo de eu ter parado. Aquele tipo de história é o motivo de eu ter parado de ler gibi no começo dos anos 2000. Sabe? Nossa, velho. Mas a gente conversa no final sobre isso. Então agora vamos falar sobre a Gen Con. Comic Con, cara. É, né? Gen Con é outro podcast. Outro assunto. É outro podcast. É tudo com, Dragon Con, Gen Con, Max Von Con, tem uma Max Von Con nos Estados Unidos, cara. Nome de convenção tem que ter Con. Eu quero saber quando vai ter a terceira Terra Con. Olha, quase teve VTT Con aqui, ano passado. Porque o Arthur, que gravava pelo menos o Voz da Terceira Terra, ele já fez convenções aqui, fez mais de uma do RPG Clube RP, por exemplo, que é uma franquia aqui. Ele meio que me passou pra trabalhar, mas numa fase em que eu tava deixando de fazer jogo público, então um dia eu ainda uso essa marca. Mas ele fazia, a cada 6 meses tinha essas convençõezinhas pequenas de encher uma sala do Rotary, assim, uma sala não, como é que chama? Salão de festa do Rotary, sabe aquelas coisas? Mas ele tinha experiência com isso. A gente começou a conversar sobre a VTT Con. Eu fiz até orçamento para ver quanto custaria, onde poderia ser, logística e tal. Quando eu me dei conta da encrenca que eu tava arranjando. Eu não vou fazer isso, cara. Não agora. Talvez no futuro. Fez bem. Ó, as notícias hoje não estão separadas por editora. Eu peguei mais ou menos aqui, na ordem que elas foram saindo, tem muita notícia. Eu vou limar um monte aqui. E se eu pular alguma coisa, ou se, sei lá, vamos falar aqui, ó. Vocês viram essa tal coisa? Vai assim, sabe? Meio que do jeito que eu vi aqui, que o Vitor selecionou também, o Márcio, acho que não sei se teve tempo de colocar as notícias lá. E outra coisa. Dessa vez eu vou quebrar o protocolo e vou permitir que falemos de notícias de TV e cinema. Geralmente eu fico bem puritano, assim, né? Só no indústria dos quadrinhos mesmo. Mas Comic Con envolve muito isso, né? Também. Praticamente não tem notícia de gibi, né, cara? O Comic Con foi invadido por Hollywood há muito tempo atrás. Hollywood e as empresas... Parece legítimo para esse episódio. Então, vamos começar aqui com a notícia tem um gibi chamado The Armory Wars, que é escrito pelo vocalista da banda Corrida em Cambria. Eu não sei se vocês já conhecem, eu já tentei ouvir Corrida em Cambria mais de uma vez, não dei conta. Eu quis gostar dos caras, eu não dei conta. O Cláudio Sanches, que é o vocalista da banda, ele produziu um gibi, ele escreveu, né, um gibi. Uhum. Tudo isso que você escuta, assim, escreveu um gibi, eu penso assim, ele teve a ideia e contratou um roteirista fantasma para fazer o roteiro de verdade. Porque o roteiro de gibi não é sentar e escrever a história. Né? Tem toda uma estrutura que você tem que montar para explicar pro quadrinista, pro desenhista o que você tem que fazer. Mas enfim, de qualquer forma, essa Armory Wars pode virar filme. O Mark Wahlberg, famoso por filmes como Planeta dos Macacos ou Max Payne, vai produzir, tá querendo produzir, né, o filme Armory Wars. Vocês conhecem esse gibi? Vocês já ouviram falar desse gibi? Cara, vou te falar que isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu tenho a mais remota ideia do que seja. Eu conheço pela curiosidade de ser o gibi escrito pelo autor
pelo vocalista de uma banda, né? Porque, na verdade, eu não conheço a banda, eu não conheço o gibi, mas eu sei que o gibi ele é escrito de acordo com as histórias contadas na música dessa banda. Essa banda ela tem um estilo meio Blind Guardian, que os álbuns contam uma história ou tem um tema em comum, alguma coisa assim. Então, os álbuns dessa banda contam uma história de uma revolução sci-fi, uma revolução no mundo sci-fi. E a revista acompanha a história contada nos álbuns dessa banda e tal. Isso é o que eu sei. Agora, se é bom realmente, não sei. Eu vi os desenhos quando você postou a notícia lá, eu procurei algumas coisas. Os desenhos são legais, não consegui ler. A história parece bacana e essa estrutura me interessou muito, né? A banda tem uma história... O autor das letras escreveu uma história em quadrinhos e isso foi assim interessantíssimo, mas agora o resultado disso realmente não sei se é bom. A ponto de interessar o Mark Wahlberg, que fez um filme maravilhoso como aquele Planeta dos Macacos. Agora, essa notícia tem cara de trollada do Márcio, cara. Porque eu tô achando que foi você que colocou a notícia, você tá achando que foi eu que coloquei a notícia. Então foi o Márcio que colocou essa notícia. Porque ele sabia que ele não ia poder gravar hoje, porque ele tá viajando, e falou assim, eu vou colocar essa notícia. Vou colocar as mais difíceis desse pessoal. Bom, vamos pra outra aqui então. Pode finalmente sair isso, histórias de Hollywood, né? Pode sair um filme do Lobo. E se sair, o The Rock quer participar. Cara, mas ele quer ser o Lobo ou quer ser desmembrado por ele? Eu acho que ele quer ser o Lobo. Eu não vou levar a sério um filme do Lobo se não tiver golfinhos espaciais. Porra, claro, né? Cara, mas o The Rock, ele é perfeito pro Lobo, cara. Ele, assim, acabou. Né? Vocês já viram aquele curta-metragem que os caras fizeram aquela história do Lobo contra o Papai Noel? Não. Cara, é fantástico. Tem no YouTube, procura aí, Lobo vs Santa Claus, sei lá. Que tem aquela história clássica do Lobo, né? Que ele é contratado pelo Coelhinho da Páscoa pra matar o Papai Noel. E, cara, ficou fantástico, cara. Ficou muito bom. O cara que interpretou o Lobo, cara, ficou perfeito, assim, maquiagem, comportamento, cara. Ai, vale muito a pena ir atrás. Vou ver se acha o link aí e passo pra vocês. O Lobo é algo que eu tenho que estar muito no clima pra gostar, sabe? Eu tenho que estar muito no clima do Lobo pra poder ler o Lobo e achar maneiro, cara. Cara, eu acho o Lobo muito maneiro. Quando eu conheci o Lobo com a série Lobo Está Morto, Lobo Ainda Está Morto, Lobocop, essa do Papai Noel. Eu conheci o Lobo já escrachado, já zoeira, né? E depois que eu fui voltar pra trás e que li nos anos 80 as histórias da Liga da Justiça do Keith Giffen. Não, e pior é que eu conheci o Lobo dessa época, você sabe, quando ele participava acho que da Legião 2000, uma parada assim, né? Antes dele ficar bombadão, quando ele era magrinho ainda. Ele era mó punk, né, cara? Ele era um punk. E ele era inteligente, ele era um gênio do crime, né? Tipo, e depois que virou aquele lobo imbecil. Na verdade, ele sempre foi inteligente, depois que eles foram colocando ele realmente mais idiota, né? Mas sempre foi um cara psicopata, mas inteligente, assim mesmo. Cara, ele enganou o Darkseid, né? Qualquer um que engana o Darkseid, né? Mas ele foi capado pelo Vril Dox. Você me capou, cara. Isso não se faz com os amigos. Eu lembro uma vez que foi nas histórias da Liga, que quem que era o Conquistador Galáctico, agora eu não lembro quem foi, que ele contrata o Lobo pra matar, pra vencer a Liga da Justiça. A Liga da Justiça tava impedindo o cara, assim, o cara tava invadindo um sistema solar e a Liga tava impedindo ele, tava atrapalhando os planos. Eu lembro dessa aí. Né? E aí ele consegue contratar o Lobo. Essa aí é da época que o Guy Gardner tava bonzinho, né? E aí, no instante em que o robozinho dele chega assim, senhor, o Lobo aceitou o contrato. Ele sai, mais uma vitória para o Império, não sei o que. Ele já considera que ele ganhou. Mangakan, exatamente. Deve ser o Mangakan. É aquele cara dourado, né? É isso. Era muito escroto aquele lugar, muito. Ele ficava mudando de nome. Ele ficava mudando de nome, senhor, né? O senhor está fazendo monólogos de novo. Essa fase foi muito boa. Kate Giffen era genial, cara. Cara, muito bom, cara. Era muito bom. Sabe que eu vou comprar o gibi assim que aparecer. Preciso inclusive ver se já apareceu no Comixology. Eu vou comprar o He-Man só pra poder ver o que o Kate Giffen tá fazendo. Fazendo coisa séria, né? Fazendo coisa séria, próximo, então, aqui. Essa eu gostei de saber. O Chris Claremont, ele declarou na Comic Con que ele não gostaria que a Jean Grey voltasse. Já tá oficial, já foi revelado mesmo. Aquela moça do Marvel Now!
Ele não declarou na Comic Con, né? Porque ele estava em outro lugar lá dos Estados Unidos. Estava na sei lá onde ele estava, mas ele não estava exatamente na Comic Con quando ele fez a declaração. Ele estava em Austin, Texas, que é a única, dizem que é a única cidade importante do Texas, assim, que é a única... mas o Chris Claremont, ele nunca quis que a Jean Grey voltasse, né? A ideia dele, da história da Fênix Negra, era o final da Jean Grey, da morte dela, e que isso fosse lembrado como foi lembrado a morte do Flash nas crises, apesar do Flash ter voltado agora, blá blá blá, mas a ideia dele era a morte da personagem mesmo. Ele sempre se declarou contrário a personagem voltar. Então não é assim nenhuma novidade e tal. Ele meio que criou aí um factoide na Comic Con, né? Pô, vou falar alguma coisa pra dar... Porque ele tá meio sumido, né, cara? Apesar de ser um gênio dos quadrinhos aí, tá meio apagadão, tá precisando aparecer um pouquinho aí. Cara, eu comprei um encadernado há um tempo atrás porque estava assinado por ele. Era uma história da Liga da Justiça com a Patrulha do Desconhecido, não. Com a Patrulha do Infinito. Eu não lembro. Aquele grupo de personagens que tinha a Mulher Negativa. Pô, devia ser mó chato conviver com ela, hein, cara? Mas... ela tudo ia achar que dava errado. É tipo ser casado, assim. Tem uma outra coisa que eu tô vendo aqui, dessas minhas descobertas dos recursos do Audio Hijack Pro, tem como eu colocar efeitos especiais na hora. Por exemplo, colocar um badadum agora assim na hora, uma vinhetinha. Eu só não sei se vocês ouviriam, mas eu certamente ouviria. Se vocês não ouvirem, não faz diferença, né? Mas também não vou ficar me dando o trabalho de editar esses sonzinhos depois. Mas, enfim. Vamos para a próxima notícia, também da Comic Con. Engraçado, essas notícias da Comic Con vão ser mó velhas, né, cara? Vai ser tipo quase 2 semanas depois que você passou a Comic Con. A gente vai comentar velidade, como diz o Fiorito. Mas eu prefiro que nós comentemos com atraso do que fingir que não aconteceu. Teve uma vez, isso ficou bem marcado na minha memória, eu sou muito fã de Fórmula 1, e teve uma vez, logo que eu comecei a acompanhar assim, direto mesmo, que teve um desses primeiros... essas corridas de noite, essas coisas assim, e teve uma corrida que aconteceu, as corridas de noite na verdade são porque assim, a Fórmula 1 é sempre no horário da Europa, né, mas teve uma corrida lá na China, no Bahrein, no Vietnã, uma coisa assim, que ela ia acontecer de madrugada. Os jornais no Brasil fechavam a edição tipo 1 da manhã, e a corrida ia acabar às 3 da manhã. Então o que eles fizeram? Eles optaram para não dar notícia velha, porque assim, se a corrida acontece no domingo, o jornal vai falar da corrida só na terça-feira, que ela aconteceu de madrugada. Então, para evitar esse atraso, os jornais, a Folha e o Estado, optaram por não falar, fingir que não aconteceu a corrida. E isso foi muito criticado depois. Então, eu prefiro falarmos com atraso do que não falarmos. A Comic Con aconteceu muita coisa, vamos falar. Querendo ou não, antes tarde do que mal acompanhado, afinal de contas, né? Bom, tem um apanhado geral aqui do Omelete, com as novidades do Marvel Studios. Eu não sei se é só com você, se é só comigo. O site do Omelete, engraçado, eu não costumo não reclamar de potência de computador, mas o site do Omelete, pra mim, ele é pesado pra caramba. Ele fica... Deve ser só comigo mesmo. Tava dando uma olhada aqui pra ver as notícias mais recentes. Bom, novidades da Marvel geralmente quer dizer filme, né? Então, vai sair mesmo o filme do Homem-Formiga, quer dizer, vai começar a fazer pré-produção, né? Já saiu, tá confirmado o segundo filme do Thor, já tem diretor, na verdade vai ser uma diretora, e vai sair o filme dos Guardiões da Galáxia. Agora, essa história do filme do Homem de Ferro 3, claro, tá mais confirmado, Robert Downey Jr. apareceu lá, foi sensação da Comic Con, do painel da Marvel. Estão pensando sobre um filme, né, do Pantera Negra, que se acontecer vai ter muita modificação, porque tem algumas coisas que não dá certo na tela de TV, né, na tela do cinema. Mas essa história dos Guardiões da Galáxia, que é uma franquia da Marvel, que você tem que ser muito fã da Marvel pra você conhecer. É verdade, né? Ela vai... e já saiu também, antes de eu falar dos Guardiões da Galáxia, já saiu o novo título, o próximo filme do Capitão América, vai chamar The Winter Soldier. Isso daí é baseado em alguma HQ? Sim. Winter Soldier? Existe uma saga do Capitão América, se eu não me engano é do Brubaker, tem quase certeza, porque o Brubaker ficou quase 10 anos aí no Capitão América, chamado Soldado Invernal. Aqui no Brasil foi Soldado Invernal, é o The Winter Soldier, que é, na verdade, a volta do Buck, né? É aquele negócio que o Márcio sempre fala em vários... assim, não é a volta do Buck, mas é o envolvimento do Buck com o Capitão América, sendo o Capitão América, etc. E eles vão utilizar... No filme do Capitão América, né, a morte do Buck ficou aquela morte misteriosa clássica, né? Então, dá pra rolar talvez tenha algo a ver com isso aí.
aí. Cara, velho, morte misteriosa só no cinema, porque o cara caiu de um precipício. Sim, exatamente, mas morte... Quando você tá... Cara, você tá falando de super-heróis, num ambiente assim, e o cara cai, e daqui a pouco você não vê nem mais o corpo dele, pô, morte misteriosa. É verdade. A regra é clara. A regra é clara. Tem no cinema, corpo, não tem morte. Se não tem corpo, não há amor. Às vezes com corpo não tem morte, mano. O E.A. Salvatore, ele reclama disso. Ele foi contratado pela Del Rey pra fazer a história em que morreria o Chewbacca, né? O livro em que morre o Chewbacca. Uhum. De tempos em tempos, sempre vem... Ele fala bravo, imagina. Você não vai contrariar o Salvatore. O cara tem, tipo, 200 quilos de músculo, assim. Você não vai contrariar o cara. Mas de tempos em tempos, chega o nerdzinho lá e fala pra ele assim, olha, mas você tem que ver que, na verdade, o Chewbacca pode não ter morrido, porque a gente nunca viu o corpo. Aí ele vira assim, velho, caiu uma lua em cima dele. Como ele não morreu? Só uma lua se espatifou em cima de onde ele tava. Não tem, sabe, para com isso. O Chewbacca tá morto. É que nem os caras que ficam querendo criar uma história pro Boba Fett. Cara, ele morreu no Sarlacc. Aceite isso. Get over it. Bom, então o Winter Soldier vai ser o filme, vai utilizar mesmo esse lance do Bucky. Essa história do Soldado Invernal, Rafael, é o que o Márcio fala, episódio sim, episódio não aqui do Por Trás da Máscara, que é uma história ruim que ficou boa. Quer dizer, a ideia, né? A ideia ruim que deu uma história boa. Deu uma história boa, que é o do Soldado Invernal. O Soldado Invernal, na verdade, já estava aparecendo, eu lembro no Civil War já tinha aparecido, ele era tipo um agente do Nick Fury, assim. O Nick Fury tava escondido, né? É que você não sabia quem era ele. Depois você descobre, né, que assim, não, sabia que era o Bucky, você não sabia como é que ele tinha voltado. E aí a saga do Soldado Invernal é que quando você explica mesmo isso, e é uma história muito boa. Agora, Guardiões da Galáxia. A história não é tão simples assim. Tem um site de notícias que chama-se Latino Review ou Latino News, uma coisa assim, pra você ver que o negócio é importante. Esses caras, eles pegaram, teve um painel da Marvel, essa história tá meio esquisita. A Marvel e a DC, e editoras e estúdios, eles fazem, igual por exemplo a Wizard of the Coast fez, por exemplo, um playtest com o D&D Next, mas o pessoal que participou, ela chamou blogueiros, chamou uma galera do In The Know, assim. Só que eles pediram pra eles fazerem em silêncio. Ó, vocês podem falar que vocês fizeram um playtest, vocês não podem falar de nada até tal data. Aí os caras aceitou, beleza, vem fazer o playtest. Então até que é só agora que o pessoal tá comentando algumas coisas, que a Wizard está deixando eles falarem certas coisas desse playtest que aconteceu há 8 meses atrás. E teve... Aqui no Brasil, né, eu cagou pra essa regra. E teve um painel da Marvel no Salão H da Comic Con em San Diego, que eles revelaram algumas coisas, eu não sei porquê, saiu umas informações de lá, e esse Latino Review, Latino News, saiu informando, olha, vai ter, o próximo filme da Marvel vai ser Os Guardiões da Galáxia, vai ser assim, vai ser assado. Aparentemente não era pra isso ter sido noticiado agora. As editoras e os estúdios vêm cada vez... Ou seja, tinha que ser latino, né? Ô, povinho. Então, mas aí tem aquele lance. Por um lado, o cara sacaneou e quebrou a promessa. Por outro, não tá claro se ele tava lá, se ele pegou de alguém, que outra pessoa que quebrou essa promessa. E também tem esse outro lado. As editoras e os estúdios, eles ficam querendo cada vez mais controlar a informação. Como, quando e onde você fica vendo. Por exemplo, aquelas supostas fotos vazadas do Homem de Ferro 1, vazaram umas fotos de quem seria o vilão, que seria o Dino Escarlate. Aquelas fotos elas foram vazadas pela própria produção de propósito para criar contra-informação. Os estúdios, eles ficam querendo fazer isso, querendo controlar. E, no mundo com internet, você não consegue controlar muito bem a informação. É o eterno debate do Wikileaks. Tá certo, tá errado, tá certo como, tá errado como. O fato é que a Marvel tá ameaçando processar esse site por ter soltado a informação antes. E vai ter um filme dos Guardiões da Galáxia. Pronto, essa é a notícia. Comentários? Agora, independente de Guardião da Galáxia, foda-se que porra é essa, e desculpa aí pelo blip que você teve que botar. O Por Trás da Máscara é explícito. Eu fiquei... ok, então. Mas eu fiquei decepcionado com a notícia do Homem-Formiga, cara. Porque tava rolando um maior papo, assim, do possível filme do Visão, que de repente até ressuscitasse lá o ator do agente Coulson. Seria o Visão, né? Que tava rolando esse boato forte, assim. Claro, é só boato idiota, mas mesmo assim, pô, foi uma ideia maneira. Mas ainda assim, eu gosto mais do Visão do que do Homem-Formiga. Também. Agora, não sei se precisa ter um Homem-Formiga antes pra poder ter um Visão, né? Pelos quadrinhos, eles são completamente interligados, porque quem criou o Visão foi o Homem-Formiga. Na verdade, o Visão, ele é um autômato, né? Um robô, ou androide, ou qualquer definição que isso tenha, com a psique do Hank Pym, né? Com a psique do Hank Pym. O Hank Pym é pai do Visão.
Então, cronologicamente, deve haver um Homem-Formiga para que haja um Visão. Ou talvez até os dois estejam no mesmo filme. Ou talvez o filme do Homem-Formiga seja para justificar a presença que eu ouvi em boatos do Visão no próximo filme dos Vingadores. Agora, tem um easter egg no filme do Capitão América, né? Que aparece o corpo do Tocha Humana 1. É verdade. Ele, lá na primeira exposição Stark e tal, mundial, ele tem um boneco lá que seria o androide do Tocha Humana 1. Então, mas que também faz parte da história do Visão. Mas é aquilo que eu acho que o Marcelo ia até falar agora. É só easter egg. Isso daí não quer dizer nada, né? Mas mesmo essa relação do Tocha Humana... Agora, o boato que está correndo pela internet, por esses sites, e como o Marcelo agora falou, existem boatos que são verdades, que vazam, né? De que o Visão é que estaria no filme dos Vingadores, do próximo, no Vingadores 2, e talvez esse filme do Hank Pym, do Homem-Formiga, seja o elo de ligação entre a presença do Visão e o Homem-Formiga. Agora, deixa eu te falar, da mesma forma como pegaram o ator que eu esqueci agora o nome, que era lá que fez o Tocha Humana 2 e virou Capitão América. Qual é o nome dele? É o... Chris alguma coisa, né? Chris Evans. Chris Evans. Então, da mesma forma como pegaram o Tocha Humana pra virar o Capitão América, tinha que pegar lá aquele mímico que fez o Surfista Prateado pra fazer o Visão, cara. Ele ia ficar muito maneiro. Porque aquele filme... Os filmes do Quarteto Fantástico, cara, eu acho que, assim, poderiam ter sido filmes muito bons, cara. Só que eles deram muito errado. Porque, assim, ia ser foda, mas não foi. Os dois filmes, assim, tem uma pegada legal, sabe? Eu gosto da interação dos personagens, mas acaba que o vilão, né? Na verdade, o que eu acho que cagou completamente dois filmes foi o Doutor Destino, né? Mas, enfim. Mas o Surfista Prateado ele ficou muito maneiro nesse segundo filme do Quarteto Fantástico, sabe? Muito bem feito, né? Também. Ficou super bem feito. Assim, o resto eu não achei maneiro. A integração dele com os personagens. Mas é que tá. Eu acho a motivação dele achei muito ruim. É que eu acho que estragou mais, assim, foi a interação com a porcaria do Doutor Destino que eles fizeram, né? Mas enfim, o ator é bem legal, né? E ele sempre faz esses papéis, assim, de bichos bizarros, né? Tá aí uma coisa, por exemplo. E ele se daria uma boa visão. O Doutor Destino, ele teria que estar no filme do Quarteto Fantástico. É como, por exemplo, o Duende Verde tinha que estar no primeiro filme do Homem-Aranha, entendeu? Você não tinha como tirar. Agora, quando eles insistiram nele no filme 2, foi meio o He-Man versus Esqueleto, sabe? Ele é o único vilão que os caras têm, cara. Tem são vários 4, né, vilões possíveis pro... são 4 caras e só tem um vilão. Um vilão, cara? Que covardia, né, mano? Se fosse 5 contra 1 ainda, pelo menos era divertido, né, mano? 4 contra 1. 4 não dá. Tinha o Aniquilador, não usaram. Tinha o Topeira, não usaram. Tinha, Cara, o primeiro tinha que ser contra o Topeira, cara. Ia ser legal, né? Ia ser muito maneiro, cara. Ia ser maneiro mesmo. Tinha que ser o Joe Pesci pra fazer o Topeira. Aonde aparece o Topeira é no filme do... Danny DeVito pra fazer o Topeira. Não, dos Incríveis. Aparece o Topeira no filme dos Incríveis. E como eu queria ver o Incríveis 2, cara? Cara, o Incríveis é o filme perfeito do Quarteto Fantástico. É perfeito. Né? É verdade, o Quarteto Fantástico deu certo. Agora, você quer ver o desenho estilo Os Incríveis? Tem aquela animação do Lanterna Verde, que é muito boa. Uma animação 3D. First Flight. Não, uma animação... Da série animada, né? Que tá passando no... Cartoon? No Cartoon, isso. Tem a DC... Eu não vi ainda a série animada. Agora, os longas animados, cara, são... eu vi 2, o First Flight. Emerald Knights. E um outro... Emerald Knights. Acho que é. E são muito bons, cara. Muito bons. Inclusive, no First Flight, tem uma cena muito irada, cara. Que é uma lua na outra lua. Não é nem isso, cara. O Sinestro, quando ainda era Lanterna Verde, ele fazendo um Speak with Dead. Com um cara morto, ele vai, usa o anel pra reativar as sinapses do cara e poder conversar com o defunto, cara. Cara, muito creepy, muito maneiro essa cena, cara.
Agora, a animação 3D que tá passando no Cartoon, parece que eles pegaram o character design dos Incríveis, sabe? Uhum. Tá muito bom, tá muito bom. Vamos falar de DC, já que a gente tá falando de DC, então vamos começar então a notícia do Super-Homem na Comic Con aqui, aquele filme do Super-Homem que nunca sai. Saiu um pôster e a roupa do Super-Homem dessa vez é feita de lã. Vocês viram o pôster? Não. Eu vi. Velho, parece a roupa ela tem uma textura bem grossa, né? Deixa eu ver aqui. De tricô. É bom pra ficar. É porque ele vem lá do Kansas, né? A mãe dele deve ter feito. Agora não saiu só o pôster, né? Saiu também o trailer, que eu não consegui ver ainda, cara. Mas eu sei que teve um trailer do Superman, Man of Steel, né? Na Comic Con. Eu não consegui ver. Vocês conseguiram ou não? Não. O Super-Homem é o Henry Cavill, né? A Diane Lane e a Martha Kent. A Amy Adams faz a Lois Lane. Quem faz o Jor-El é o Russell Crowe. Aliás, deixa eu te falar uma parada aí sobre esse Super-Homem. Quando as primeiras vezes que falaram aí do Henry Cavill que ia fazer o Super-Homem, e as primeiras fotos que apareceram, pô, cara bizarro, nada a ver com o Super-Homem, as fotos esquisitas. Mas, cara, quando eu vi aquele filme que ele faz o Teseus, esqueci o nome agora. Imortais. Porra, cara, o maluco tá com toda a pinta de Super-Homem, sabe qual é? Todo fortão, assim, ele que é o Super-Homem, né? Ele que é o Super-Homem, cara. Pô, cara, pior que então... ele vai dar um Super-Homem maneiro, cara. Ele vai dar maneiro. Não, cara, mas ele tem pinta de Superman mesmo, cara. Tem porte, pô. Agora, o Lawrence Fishburne acabou sendo elencado aqui como Perry White por causa das cotas, né? Cara... Cara, o Perry White é o Lawrence Fishburne. Piada de mau gosto. O que é, né? Ficou um trocadilho. Sacanagem. Cara, eu não tenho problemas com isso, não. De verdade. Por exemplo, eu tenho problema com adaptações para cinema quando elas ferem a essência do personagem. Eu acho até que eu falei isso com alguém já alguma vez. Por exemplo, eu não tenho problema do Lawrence Fishburne ser o Perry White. O Perry White era branco e era descendente de... Até porque o Lawrence Fishburne pode fazer quem ele quiser, né, cara? O cara é muito bom. Na verdade, tá arriscado ele sair na porrada contra o inimigo, né, cara? Porra. Ele vai salvar o Super-Homem no final. Eu não tive problema com o Rei do Crime. Eu esqueci o nome do ator, cara, que era não sei o que, Michael Clark Duncan. Isso, Michael Clark Duncan. Eu não tive... Aliás, outro dia ele tava passando mal, né? Não tava com problema de coração, sei lá. Eu acho que eu vi uma notícia dessa. Não sei. Mas enfim, continue aí. Bom, então, assim, eu não tive problema dele ser o Rei do Crime. Tipo, ele é negro, o Rei do Crime, era descendente europeu e, cara, tanto faz. Meu problema no filme do Demolidor, além de ser um filme ruim, foi que o Demolidor matou o cara no metrô, cara. Entendeu? Também, cara, caraca. Ele nunca faria aquilo. Então, isso feriu Mas eu te falo o seguinte, a versão estendida do filme, a versão do diretor, ela melhora um pouquinho, sabe? Porque o cara caiu sem querer, né? Ele não sabe, não ficou assim tão parecendo que ele tava sendo um assassino escroto. Mas ainda assim, não tem muito sentido. Cair e morrer. Cara, ele é o cara que, de toda a história da Marvel, de todo o universo Marvel... Exatamente, cara. O cara é católico, não é a justiça, sabe? Ele acredita na lei, acredita em Deus, acredita na... etc. Isso foi o que mais me incomodou no filme, realmente. Até porque ele mata esse pé de chinelo logo no início e depois chega no final, um assassino sádico do caralho, que é o mercenário, ele chega, não, vou te matar não. Sobre isso... Esse não é o assunto, mas então assim... Não, peraí, deixa eu dar minha opinião sobre isso então, sobre esse negócio aí do Demolidor. Primeiro que eu até entendo esse lance dele ter matado um cara no começo, porque é o começo de carreira dele e tem toda uma história no filme que ele descobre que ele não deveria matar, que ele se arrepende daquilo. Tem um sub-arco ali, em que ele se dá conta de que ele tem que levar as pessoas à justiça. O que eu não gostei no filme Demolidor foram só duas coisas. Primeiro, o Ben Affleck claramente não sabe lutar, a edição é feita cortadinha assim, rapidinho, pra mostrar que ele não sabe, que ele não é bom de luta. E a própria Jennifer, como é que ela chama a atriz? Que fez a Elektra? Cara, também não gosto muito dela, não. Não, ela virou e falou assim, cara, a melhor parte de filmar esse filme foi limpar o chão com a bunda limpar o chão com o Ben Affleck. Porque ela é artista marcial. E posso te falar o seguinte, o filme dela ainda é melhor do que o do Demolidor, cara. Cara, é melhor. Elektra é melhor que o Demolidor, o filme. É que chega um ponto que é tudo tão ruim que não compensa mais dizer o que é bom, né? O que é pior, cocô verde ou marrom, né? Mas o...
Cara, eu acho que o verde, né? Porque o marrom, pelo menos, é uma parada mais natural, né? É natural, né? Verde. Então, assim, ficou muito na cara que o Ben Affleck, que eles estavam editando as cenas de luta pra esconder o fato de que o Ben Affleck não sabia lutar. Aquilo me irritou. E o fato de que todo mundo voa. Eu queria saber por que no filme todo mundo voa, né? Aquilo me deu uma preguiça no filme, mas, Vitor, volte ao seu raciocínio. Não, pô, então, mas eu nem lembro qual era, mas vamos tentar voltar aqui, correndo. Então vamos voltar. A gente tava em DC, não tava? Falando de Super-Homem. Pois é, livros da magia, então. Chega de Super-Homem. Não, mas rapidão, falando ainda de DC... Tá, eu lembrei. Não me incomoda ser um ator negro fazendo um papel de branco, desde que o personagem seja o mesmo personagem, entendeu? Sim. Me incomodaria, por exemplo, se a essência do personagem fosse a sua origem étnica. Tipo, você vai pegar o Luke Cage, que é um personagem criado no Bronx, né? Criado nas ruas, nos guetos de Nova York, e falar que ele é branco, por exemplo, entendeu? Isso aí me afetaria. Agora, ou de repente pegar o Banshee e colocar o cara... Isso, Banshee e colocar um cara negro pra gritar, pra falar, tanto faz se ele é irlandês. Não tanto faz, cara, é importante, porque o Banshee é uma lenda irlandesa, entendeu? Então, pô, é importante isso. Agora, fora isso, não me agride. Aí eu concluí meu ponto, vamos lá. Beleza, próximo. Livros da Magia vão estar de volta na... Porque a Liga da Justiça Dark, ela deu a ideia, né, de que a série Vertigo seria, alguns personagens seriam integrados. Eles sempre transitaram de um universo para o outro, né? Personagens da Vertigo às vezes aparecem no universo principal da DC e vice-versa. Só que o Teen Hunter pode muito bem passar a integrar o universo DC, digamos assim, mainstream, fixo, aparentemente depois, porque ele vai estar na Liga da Justiça Dark, que vai ter um gibi separado. Isso é uma boa notícia ou uma notícia ruim, Vitor? Você que é muito fã do Tim Drake. Tim Drake não, putz, Tim Drake é outro cara. O Harry Potter, O Harry Potter integrar o universo DC, eu acho que vocês não entenderam a piada, porque existe um grande... foi uma piada? Foi uma piada velada. Foi mal. Existe uma história de que o Harry Potter é copiado do Teen Hunter, né? Não fala copiado, fala inspirado. Inspirado, foi isso mesmo. Foi inspirado no Teen Hunter. Cara, eu gosto quando os universos eles se comunicam. Eu tenho tinha uma dificuldade com Marvel Max, que era saber que as histórias dali não iam servir para nada. Isso é muito pessoal, tá? Isso não é muito pessoal. Por exemplo, quando eu comprava aquelas revistas Elseworld sem saber, cara, eu ficava muito bolado, porque eu sabia que tudo que aconteceu com o Batman lá nessa Elseworld, né, que é mundos paralelos, não era real. No Brasil, a verdade é que, independente da cronologia, nunca vale nada, né, cara? Sempre pode mudar. Eu sei, né, mas... No Brasil chamou Túnel do Tempo. Isso, no Brasil foi Túnel do Tempo. Eu preciso que as histórias sejam oficiais. Então você não pode ler Marvel, velho. Você tem que continuar lendo DC mesmo. Então eu preciso que essas histórias sejam oficiais. Eu não gosto, por exemplo, por isso me feriu muito essa história do Homem-Aranha vender o casamento dele pro diabo, sabe? E agora ele não é mais casado e tal. Eu falo, porra, eu acompanhei isso 7 anos pra quê, entendeu? Então, eu preciso muito disso. Mas ele tava se perguntando a mesma coisa da Mary Jane, né, cara? Ou ela tá perguntando dele, né? Isso aí me lembrou uma piada que eu não vou contar agora, mas me lembrou uma piada muito boa. Então, assim, quando há essa mescla e falam assim, esse universo agora faz parte integral desse, eu me sinto um pouco mais confortável, entendeu? É claro que eu sei que as histórias do universo Vértigo não vão influenciar diretamente o universo DC, mas saber que o personagem tá lá e cá, isso me deixa mais confortável. Como o Fiorito falou na edição anterior, que a gente gravou na 22, sobre o Luke Cage, por exemplo. O Luke Cage foi lá pro Marvel Max e voltou melhor. Uhum. Houve essa integração, foi até legal, ou seja, uma história que você nem esperava nada, eu falei seja, né? Não sei se vocês perceberam. Uma história em que você nem esperava nada, ela passou a ser integrante do universo oficial. Então, essa conversa toda eu acho muito legal. Agora, é claro que o Teen Hunter vai ser aproveitado na DC, eles esperaram dar uma descansada de Harry Potter, mas é para aproveitar.
claro. Agora, olha só, essa conversa de universo principal da DC não é bem assim, né? Esse negócio de dizer que a DC é todo um grande universo, a Marvel tem todo um grande universo. De tempos em... não vou chegar a dizer que é uma conversa fiada, mas os universos, eles são meio isolados. De tempos em tempos, a Marvel, e a DC também faz isso, acho que a DC faz até mais que a Marvel. De tempos em tempos, eles tentam dizer que aquilo faz tudo parte de um mundo só. Tá tudo acontecendo no mesmo mundo, né? A Marvel, de uns anos pra cá, ela tá tentando fazer isso. Se acontece alguma coisa em Nova York, vai aparecer Homem de Ferro e Homem-Aranha, né? Ou pelo menos vai ser citado. Por que o Homem-Aranha não apareceu aqui, sendo que Nova York é a cidade dele? A Marvel tá tentando fazer isso. Não sei quanto tempo vai durar. A DC, de tempos em tempos, tenta fazer, unificar tudo e depois se dá conta de que não dá certo. Quando eu falei que o Tim Hunter vai fazer parte do universo principal da DC, na verdade ele vai fazer parte da Liga da Justiça Dark, né? Não quer dizer que é o universo principal, porque tem algumas histórias que simplesmente você não dá. Você não consegue juntar tudo no universo só. Senão, você começaria a se perguntar por que os Guardiões da Galáxia nunca mandaram a tropa dos Lanternas Verdes invadir Apocalipse. É por isso que eu então essas coisas existem em universos mais ou menos separados. Quando você tenta juntar, tem que ter um esforço muito grande. Nem sei se dá certo às vezes. Você vai falar, Rafael? O que eu gosto do DC é esse lance das cidades fictícias, sabe? Porque tem essa separação bem clara, sabe? Não precisa ficar envolvendo vários universos, né? O universo real, o universo dos quadrinhos, o universo dos outros quadrinhos com o mesmo. Central City acontece o que você quiser e pronto. Exatamente. Assassinou a cidade inteira, foda-se. A Marvel, ela sempre foi um pouco mais realista do que a DC, né? A DC você tem deuses que são super-heróis. Não, né? Cara, não tem isso de realista, não, cara. Vamos entrar no clima dos quadrinhos. Não, mas eu concordo com o Vitor. A Marvel, os personagens eram mais pé no chão, e a DC tem essa ideia de que os super-heróis, eles são deuses modernos. Você entra na Sala da Justiça, tem as estátuas gigantes do Super-Homem, da Mulher Maravilha, do Batman, do Aquaman, como se eles fossem divindades mesmo. E eles brincam muito com isso na Liga versus Vingadores, por exemplo, né? Em que os Vingadores chegam a DC, no universo DC, e falam, aqueles são adorados como deuses e tal, e os caras ficam maravilhados com isso. Mas a verdade é que a Marvel pagou um preço caro, né? Em 9 de setembro, lá no atentado, a Marvel ela teve que explicar, para os seus leitores, para manter essa um pouco de verossimilhança, ela teve que explicar o que cada herói fez naquele momento. A DC, não. Eu preciso dizer que uma série, é um gibi muito bom, viu? O do Homem-Aranha, né? É genial. O do Capitão América é muito bom também. E a Amy Adams tá no Super-Homem, cara? Hã? Oi? A Amy Adams tá no Super-Homem. Que maneiro. Ah, tá. É que eu tô vendo as fotos aqui do Super-Homem, cara. Foi mal. Mas agora, esse negócio de criar cidades fictícias, eu acho que é um paliativo. Porque você tem que entender que as histórias do Batman, por exemplo, que eu tô lendo agora, eu tô lendo o Batman, que começou agora no New 52. O único gibi que eu tô lendo é o Batman. Não tô lendo Detective Comics, nem as outras. Tô lendo só a do Batman. E acontece uma coisa lá da Court of Owls, que um cara cai lá, um dos assassinos cai de um prédio e se levanta e sai, caiu, brrr, né? Todo mundo esperou que achou que tinha morrido, colocaram ele na ambulância pra levar pro necrotério. Esse cara levanta, mata os enfermeiros, os paramédicos estão lá e foge. E isso fica sendo um grande mistério na história do Batman. Como é que ele conseguiu fazer isso? Se você pensa no Batman como o cara que integra a Liga da Justiça, em que todo tem super-heróis imortais e super-vilões imortais que morrem e gente que morre e volta e ultra tecnologia espacial alienígena, não seria um problema. O Batman poderia simplesmente resolver, então esse cara na verdade tá usando o nth metal dos Tanagarianos. Só que aquela história não só funciona o cara tendo ressuscitado, tendo acordado depois de uma queda daquela, sendo dado como morto. Se na história do Batman, no mundo do Batman, só existe o Batman e os amiguinhos dele ali, né? A Batgirl e o Robin e o Red Robin, essas coisas. Red Robin, né? Eu falo em português, eu falo em inglês, mas Red Robin ou Red Robin. Então, só faz sentido naquela história de detetivesca, que por sinal tá muito boa. Aquela coisa. Esse mundo urbano não místico, não mítico do Batman, né? Exatamente. Então, mesmo você tem que ter essa suspension of disbelief quando você tá lendo um gibi do Super-Homem e não se pergunta por que ele não chamou o Lanterna Verde pra ajudar. Ou um gibi do Lanterna Verde, por que ele não chamou o Super-Homem pra ajudar, né? A Marvel, algumas épocas, ela brinca um pouco com isso, né? Eu lembro de ler várias revistas do Homem-Aranha, até uma das que vem aqui à minha cabeça é ele contra o Senhor do Fogo, que era um dos arautos de Galactus, uma criatura poderosíssima. E ele tá tentando fugir do Senhor do Fogo e ele pensa, eu vou pedir ajuda ao Quarteto Fantástico. E ele vai até o edifício Baxter e não tem ninguém lá. E ele pensa, eu vou ligar para os Vingadores. Ele liga e o Jarvis fala, os Vingadores estão em outra galáxia. E eles estavam mesmo, né? Porque a história deles estava lá. Então, a Marvel
ela é um pouco mais crível nisso. Quer dizer, em alguns momentos, em outros momentos ela separa todos os universos e pronto, e os Vingadores. Eu lembro também de uma série Os Vingadores em que Kang ele tomou controle sobre a Terra e os Vingadores tiveram que fazer uma revolução no planeta para finalmente vencer o Kang e o que é? O Kang? Kang. Pô, eu tinha um boneco dele do Secret Wars, cara. Eu não sabia nada desse cara, mas me amarrava no boneco. Mas era maneiro. Ele era azul, aquela cara roxa, sei lá. Que é. Mas aí, isso aconteceu na revista dos Vingadores e o Homem-Aranha tava indo comprar pão em Nova York e tanto faz, entendeu? Então, depende da época, assim. E tem época que eles integram muito, tem época que eles deixam meio mais soltos. Vamos agora então para uma notícia fora dos Big Two aqui, que é o Tarantino, ele cedeu o roteiro completo, o roteiro inalterado do Django Unchained para virar, não é das Big Two ainda, vai virar HQ no DC Comics. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O Kill Bill teve como se fosse um Kill Bill 0, só em formato de gibi, né? Esse é diferente, esse ele entregou o roteiro, porque assim, você escreve um roteiro, na hora de filmar algumas coisas mudam, você não filma certas coisas, mas o roteiro completo vai virar. Como é que chama no Brasil o Django Unchained? Django Livre, né? Que é o Jamie Foxx, né? Que faz o Django. Tô vendo aqui, Django Livre, isso aí. Cara, então vai virar. Ele não vai trabalhar no gibi. Ele entregou o roteiro lá e a DC Comics. O roteiro para ser adaptado. A DC Comics que se vire com a criança. Mas vai ser filme, né? Que ele tá fazendo, mas que ele entregou o roteiro, é isso? O filme tá pronto. O filme tá pronto. O Django. Acho que ainda falta uma semana de set que tava falando aqui na reportagem. O filme não tá pronto ainda? Acho que não. Nossa. Ele fala que a própria filmagem de Django Livre não terminou. Tá no painel que ainda falta uma semana de set. Isso foi no dia 14 de julho. Então... Caramba, mas já lançaram até trailer já, cara. Bom, enfim, pode falar, Vitor. Um dos grandes usos do quadrinho foi como ferramenta de marketing, né? Sempre. Assim, fora do meio nerd, do meio do pessoal que curte quadrinho pra caramba, foi como ferramenta de marketing. O filme do Batman sempre tem a quadrinização do filme, que é uma história em quadrinhos que conta a mesma história do filme, só que em história em quadrinhos. Eu particularmente não gosto disso, comentei no episódio passado, de que eu prefiro quando o universo se estende além do que já foi contado. Mas assim, o Tarantino, ele alcança o nosso público de uma forma quase unânime, né, cara? Se você perguntar na Comic Con, perguntar aqui na RPG Con aqui do Brasil e falar, vocês gostam de Tarantino, cara? É 98% de sim, né? Então, nada mais natural do que os filmes do Tarantino serem adaptados para quadrinhos, que nada mais justo até do que o filme dele ser adaptado. A parte interessante dessa história é que ele permitiu a adaptação antes do filme terminar, né? Antes de que a coisa acontecesse de verdade. Então, a gente deve ter o lançamento praticamente simultâneo das duas obras, né? Tanto a cinematográfica. Agora, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de quadrinho e de filme. Eu até concordo com você, tá? Só que eu acho que, assim, esse tipo de adaptação, ela já teve a sua época e fazia sentido. Vou dar um exemplo, assim, bem claro do que tem na minha mente. Quando saiu o filme do Batman, lá no final da década de 80. Quando ele saiu, eu vi o filme, aquela sensação toda, fiquei vidrado e tal. Só que pra eu rever o filme, ia demorar, sabe? Até sair em vídeo, e mesmo assim VHS também não era uma coisa barata, você só alugava. Era mais de um ano até sair. Era mais de um até ano sair pra alugar, né, cara? Então, assim, a HQ era uma forma de você ter o filme em casa, sabe? De você poder relembrar, rever com o quadrinho. E eu lembro de, assim, o meu irmão, ele comprou a HQ especial da quadrinização do filme do Batman, e, eu ficava lendo e relendo o quadrinho o tempo todo que não relembrava do filme, né? Entendeu? Agora, então, assim, tem o seu nicho, de repente. Brasil, né, cara? Isso é no Brasil. Lá fora, a realidade é um pouco parecida com o que a gente viveu uns 5 anos atrás, mais ou menos. Mas eu acho que, assim, tem o seu nicho, cara. Tem o seu nicho, assim, de ser realmente a adaptação daquela mídia pra outra. Tipo, agora, você tem filme de um livro, entendeu? É a HQ do filme. Faz sentido. Agora, a minha irmã vai me matar, porque ela é professora de português, mas eu prefiro mais
quando... Por exemplo, vocês lembram de uma animação chamada Titan AE, sei lá? Nunca cheguei a ver, mas eu sei qual é. Então, eles lançaram quadrinhos nas bancas que contravam o prelúdio da história do cinema. Então, cara, isso eu acho genial, entendeu? Mas então, cara, eu acho que assim, tem o seu lugar pra isso tudo. Por exemplo, no X-Men 2, quando saiu, ele teve uma série de quadrinhos, cada um contando como os personagens chegaram até o ponto do filme. Assim, foi muito maneiro, sabe? Muito legal. Mas, assim, eu não acho que isso seja motivo pra descartar também uma adaptação digital. Não acho, não. Eu acho legal. Eu só não gosto quando todos os esforços são assim. Mas também esse assunto a gente discutiu na edição anterior, quando a gente falou sobre a adaptação de quadrinhos do Game of Thrones. Entendeu? É que eu não cheguei lá ainda. Tava ouvindo hoje ainda. Então chega, mas eu gosto mais do universo ser estendido do que se repetir a mesma coisa em livro, filme, revista e quadrinho. Não, concordo. Eu só acho que assim, se não for excludente, pra mim toda iniciativa é válida. Exatamente, perfeito. Mais uma notícia da DC aqui, o Tony Daniel, que está atualmente escrevendo Detective Comics, ele tava chegando no final do contrato dele, que eu acho que eram 12 ou 13 edições, né, da Detective Comics, e ele renovou com a DC. A gente só não sabe se ele vai continuar escrevendo Batman ou se ele vai para algum outro título. Vitor, é na Detective Comics que rolou aquele arco de histórias em que um assassino, um maníaco lá arranca a pele da cara do Coringa? Nossa Senhora. Olha só, você me fez uma pergunta que eu não sei responder, porque eu acompanhei... Porque, cara, quando eu acompanho Batman, eu não decoro o que veio do Batman, da Detective Comics ou do... Ah, é verdade. No Brasil saem as 4 revistas numa só, né? Não, mas eu leio lá de fora, mas eu não lembro em qual das edições que foi, entendeu? Eu não lembro em qual título exato que foi. No gibi Batman, que é o que eu tô lendo, ele tá rolando o arco daquela Court of Owls, ou Night of the Owls. É essa história. Então não tem Coringa na história. Então eu acho que é do Tony Daniel, porque quando eu encerro o gibi, que eu acabo de ler, tem uma propaganda na Comixology, assim, né, do Leia Detective Comics pelo Tony S. Daniel, e aí tem um Batman assim, com embaixo dele assim, um monte de caveiras, e a cabeça do Coringa toda ensanguentada ali também. Então eu acho que é nessa história. Bom, mas enfim. O pessoal andou preocupado com isso, porque o cara tá fazendo um trabalho muito bom. Aquilo que eu falei, acho que na primeira vez, primeira edição, né, que nós gravamos a primeira edição do Por Trás da Máscara, que quem começou a ler gibi a partir dos anos 2000 não acompanha personagens, acompanha escritores, né? Então os escritores, eles estão... as pessoas estão dando mais atenção, né? Se o cara sai de um título, os fãs dele vão para outro título, não importa qual seja o personagem. E o Tony Daniel, ele tá fazendo um trabalho que está sendo muito elogiado, assim, nos New 52. Tá sendo uma das estrelas dos New 52, é o trabalho dele com o Batman. E o pessoal começou a ficar preocupado quando o contrato dele foi acabando e ninguém dizia o que ele ia fazer. Parece que ele vai escrever, teve um rumor que ele ia escrever a Liga da Justiça da América, né? Mas vamos ver. Pelo menos sabemos que ele vai continuar na DC. A DC não vai deixar escapar essa galinha dos ovos de ouro. Tinha que escrever a Liga da Justiça... O que a DC costumava fazer, hoje em dia tá meio... Eles estão mantendo muito o autor fixo num título só. Por exemplo, deixaram aí o Geoff Johns um tempão no Lanterna Verde, em vez de... Apesar do que eles usaram o Jones como consultor em todos os títulos, mas eles devem deslocar ele para um título um pouco menos vendido, para de repente dar uma levantada, porque apesar dos leitores seguirem o autor, eles acabam se afeiçoando ao personagem, entendeu? Então, se ele elevou as vendas do Batman, vai ter que acontecer algo muito ruim para a venda do Batman começar a descer de novo, né? Pelo menos grosseiramente, né? Pelo menos assim, com grande impacto no mercado. Então, eles talvez desloquem esse cara aí para um título que esteja vendendo um pouco menos, para poder levantar, entendeu? Para dar uma brincadeira aí. A gente falou de Kit Griffin agora há pouco, bem que ele podia escrever sobre a Liga da Justiça Antártica, né? Ele falou, não vai ter um personagem só, cara. Não, pô, tem...
A menos que os outros tenham morrido, pô, tem 5 personagens. Antártica não, só um, né? Não, era o Major Desastre, aquele Homem-Relógio, o cara das bombinhas. Eles todos são da Antártica, da Liga da Justiça. Tem o Gnorte, o Rei Relógio, o Mestre das Pistas, o Poderoso Bruce. Cara, mas o Multi-Homem. O Kate Giffen, ele fez há pouco tempo uma revisita a esses personagens, né? Que é o Não Acredito que é a Liga da Justiça, né? Não acredito que não é a Liga da Justiça. Isso mesmo. Tem que ver isso, cara. E o outro Já Fomos a Liga da Justiça, né? Cara, o Major mas o título americano é engraçado porque tem o texto pequenininho assim, formerly known as, e aí grandão, Just Legal. Então é tipo assim, já fomos a Liga da Justiça, grandão. É muito legal, cara. É muito bom, cara. Eu tenho que procurar isso. Uma notícia da Marvel aqui que eu achei muito interessante, essa eu fiz questão de deixar aqui. Vocês conhecem um desenho animado chamado Phineas and Ferb? Conheço. Esse desenho... Meu filho vê todo dia. Eu sabia que você conhecia. É um desenho animado bem de criança mesmo, mas é um desenho animado muito legal, que é o... Como é que chama o Ornitorrinco? Caramba. Caraca, eu vou lembrar. Perry o Ornitorrinco, exatamente. Que é tipo, assim, ele é o Ornitorrinco, que é o mascote dos garotinhos lá, que na verdade ele é um agente secreto, né, cara? O desenho é muito... Acho aqueles desenhos mal feitos, assim, mal desenhados, mas ele passa no Cartoon, né? Eu não sei, eu vejo Netflix. Não, na Disney. Ele passa no Disney, sei lá. A Disney tem 2 canais, né? É um desenho... Que eu ressuscitei o meu Wii, hein? Disney XD. Eu ressuscitei meu Wii pra poder ver Netflix na TV, cara. Eu vejo também eu vejo no Wii. Eu vejo tanto no Wii no quarto dele, né? Quanto eu vejo no PS3 na sala também, né? Esse é um desenho que eu conheço por causa dos sobrinhos da minha mulher. Que se a gente vai pra lá e a televisão fica ligada por causa da molecada, né? Então eu acabei vendo. A minha mulher falou assim: não, vem cá ver esse desenho que é muito, muito engraçado. Eu falei, Luciana, você vai fazer ver desenho de criança. Ela, não, vem cá que você vai gostar. Eu acabei vendo os episódios. É realmente engraçado pra caramba. E como o Phineas and Ferb é uma licença da Disney e a Disney possui os estúdios Marvel, vai ter um crossover entre Phineas and Ferb e o universo Marvel. Aquele cientista maluco lá, que é o vilão, que é o inimigo do Perry Ornitorrinco, ele faz um raio lá que irradia no planeta e tira todos os poderes dos heróis Marvel. Achei engraçado que quando tem esses efeitos que tira poderes, também tira o poder do Homem de Ferro, né? Mas tudo bem. E o Dr. Duffer-Smith. Porque ele pega ninguém. E aí os outros vilões da Marvel ficam interessados no cara, tipo assim, como assim você conseguiu fazer o que ninguém quis fazer, que ninguém conseguiu fazer e tal. E aí os heróis da Marvel são obrigados a pedir ajuda pro Phineas and Ferb pra eles salvarem o dia. Então vai sair só no fim do ano, acho que vai ser 2013, eles estão trabalhando nesse, é um longa-metragem, entendeu? Que vai passar no canal da Disney só ano que vem. Que a Disney conseguiu, né, mano? Pois é, mas já tá confirmado. Ninguém falou que ia ter Pato Donald com Howard the Duck, mas realmente venceu, foi o Phineas e Ferb. Pois é. Já tá confirmado o Caveira Vermelha, o Whiplash, o Venom e o MODOK, pelo menos. Putz. Porque na verdade a ideia é que estão confirmados o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o outro me passou aí, que eu esqueci quem foi. O Hulk. Vai ter o Hulk também. É verdade. Agora vamos para umas notícias da Comic Con aqui que são menos mainstream. A Image está comemorando 20 anos. Nossa, nem parece tanto tempo assim, né, cara? 92, quando começou a era da imagem. Aliás, vocês comentaram outro dia da Image. Pô, eu tenho uma saudade do Gen 13, cara. Eu gostava do início da história, achava maneiro. Você gostava das bombas desenhadas, né? Cara, é mais ou menos assim, Gen 13 anos, mais ou menos por aí. É verdade. Mas, pô, mesmo assim, acharam legal, cara. Eu curti. Eu curtia também pra caramba. Meus gibis favoritos estão entre os gibis menos bem-sucedidos do começo da Image, que era Cyber Force e Codinome Strike Force, que era do Mark Silvestre. Está entre, tipo assim, só não perde pra Youngblood de nível de desastre, assim, sabe? Porque Cyber Force era os X-Men do Mark Silvestre, assim como Wildcats era os X-Men do Jim Lee, né? Exatamente. E recentemente, por causa desse negócio do Comixology, eu fui atrás pra ver se ainda existia, né?
a Cyber Force ou Strike Force. A Strike Force se encerrou mesmo na época. Chegou a sair pela Globo no Brasil. Foram 14 ou 15 revistas em que o Striker ele desbanda a Strike Force e acabou. Nunca mais a Top Cow tratou nisso. Mas teve um terceiro arco de histórias. Porque assim, vocês lembram na Image? Saíram umas minisséries, né? Primeiro, né? Saiu, tipo, Wildcats eram 4 gibis ou 5 gibis. Aí depois eles começaram o Wildcats Volume 2, que aí começava do 1 de novo, mas era a revista seriada. Eu não sei se o Spawn chegou a fazer isso, mas esses gibis geralmente tinha. O Youngblood fez isso, o Savage Dragon fez isso, o Cyber Force fez isso. E teve o volume 2 da Cyber Force, que esse não chegou a ser no Brasil, também não li na Wikipedia pra saber o que tinha acontecido, sabe? Foi uma tentativa de revitalizar, né, a Cyber Force, não deu muito certo. E voltou alguns anos atrás. O Mark Silvestre resolveu revitalizar o seu título Cyber Force, contando a história daquela galera, o que aconteceu com eles tantos anos depois. Uhum. Não é ele que tá escrevendo, não é ele que tá desenhando. Ele entregou pra uma galera pra fazer, porque agora ele é editor, né? O Mark Silvestre não tem mais tempo de ficar desenhando ou roteirizando. Ele é o dono do estúdio. E uma coisa que eu achei super legal no Comixology, inclusive, Vitor, queria fazer uma atualização de uma coisa que nós falamos acho que nos 2 últimos programas, eu e o Márcio, que a Marvel, ela tá colocando muito gibi velho de graça pra você ler. De graça, entre aspas, porque se você entra no site marvel.com, tem muito gibi antigo pra você ler, assim, milhares de gibis antigos pra você ler, que eles estão constantemente digitalizando. Se bem que eu acho que não chega nos milhares ainda, mas tá nas centenas com certeza. É de graça, desde que você seja um assinante marvel.com, que aí acho que custa, tipo, $30 por ano, $40 por ano. Tipo assim. PSN Plus, né? No videogame. Você assina a PSN cara e tem direito a pegar um monte de coisa de graça. Exatamente. Agora, uma coisa que a Image, pelo menos a Top Cow, a Image não, a Top Cow, que a Top Cow já não faz mais parte da Image, né? Há muito tempo. Uma coisa que a Top Cow tá fazendo no Comixology, Victor, que eu achei muito legal, é que eles te dão o número 1 de graça. É uma série lá de 15 edições. Eles dão o primeiro é gratuito. Exatamente, que é muito legal isso, pra você ver se você curte. Por exemplo, eu peguei lá Cyber Force e Cyber Force Hunter Killer. E eu me interessei pela Cyber Force Hunter Killer. E a Cyber Force eu li o número 1, que é de graça, eu não vou ler mais, mas o Hunter Killer eu me interessei. Eu vou comprar o resto devagar, porque também é uma armadilha esse Comixology, né, cara? Você acaba de ler o gibi do Batman, o próximo, compra o próximo, só em 99. Você dá um clique ali, beleza, tá baixando. Inclusive, enquanto baixa, você já pode ir lendo, né, ele vai baixando na ordem de páginas pra você já ir lendo logo depois. Você acaba de ler mais uma, compra a próxima, só 99, você clica. Agora, eu posso comentar em cima da sua errata aí que você falou sobre a Marvel. Eu tô aqui olhando a Marvel porque eu fiquei em dúvida, porque eu tinha um login e senha da Marvel que eu consegui por meios legítimos, tá? Nada escuso, mas que eu não pago, mas tenho acesso como imprensa, na verdade. Então eu fiquei com medo de eu ter falado que eram todos grátis, porque eu tenho acesso direto, como se fosse um assinante. Mas eu estou vendo aqui fora do login e eu tenho acesso a pelo menos 1 GB grátis por semana. Estou vendo aqui, lançamento dia 5 de maio, tem o Homem-Aranha aqui, na verdade foi do Free Comic Day, mas no dia 6 de junho eu tenho uma revista do Homem-Aranha aqui, gratuita. No dia, ou seja, mais ou menos uma revista por semana eles estão lançando gratuitamente. Interessante. A Image, ela tá tentando aqui a Comic Con teve um painel da Image em que eles comemoram 20 anos e estão tentando se estabelecer novamente como uma editora presente, né? Ela chegou a ser a 3ª maior editora, todo mundo achou que a Image ia desbancar a Marvel DC, né? E hoje, enfim, só que eles estão apelando, cara. Vai ter um título do Joe Casey que vai chamar Sex. Só isso, simplesmente. Sexo, né? Mas também eles falaram de vários outros novos. Eles estão tentando fazer títulos novos, né? Inventar coisa nova para poder diversificar e ver se eles voltam aí, né? Se voltam às glórias de antigamente. E uma outra notícia de cinema aqui. Bom, vocês têm lido Image ou não? Olha só, a Image eu tenho lido Walking Dead e acho que só. Cara, por falar nisso, eu não sei se você está guardando aí para depois, mas eu disse na nossa edição anterior e na Comic Con eles fizeram assim, um estardalhaço absurdo de que o Walking Dead número 100 foi a revista mais vendida nos Estados Unidos em primeira edição nos últimos 15 anos. Né? Não sei se você ia falar disso aí, mas eu já adiantei esse assunto aí. Acabamos de falar. Porque foi vendida assim em primeira edição, que tiveram outras revistas mais vendidas,
mas a Walking Dead em primeira tiragem, assim, logo a primeira edição, foi a revista mais vendida com mais de 300 mil cópias, o que faz eu ter quase uma agonia pelo mercado de quadrinhos do Brasil, em que a maior editora, que é a Panini, imprime 15 mil Homem-Aranha, entendeu? Os caras venderam 300 mil exemplares de uma revista. Imagina. Fantástico. Mas bom, sem comentários. Falar o quê, né? Cara, mercado editorial brasileiro é isso aí. É isso aí. Bom, penúltima notícia aqui, que na verdade são duas em uma, que é o Del Toro, o Benício Del Toro e o Ron Perlman, eles já confirmaram que vão querer... Engraçado, confirmaram que vão querer fazer o Hellboy 3. Basicamente é isso. É mole, né? Eu confirmei que... Você confirma que você quer fazer isso aí? Não, às vezes isso é bem importante, né, cara? Se o cara não mostrar a disposição, já é que nem marcar jogo de RPG, né? Mesmo você tem que saber se a galera tá interessada pra depois ver se dá pra bater a data, né? E o Hellboy, nos gibis, ele tava morto e vai voltar. Já faz um tempo, não lembro quanto tempo que isso aconteceu. Literalmente? O Hellboy foi pro inferno. Ele morreu e foi pro inferno, nos gibis. Mas até aí ele é Hellboy, né? Pois é, mas aí eles tinham considerado... Então, mas eles estavam considerando ele como morto. O Mike Mignola considerou ele como morto. O Hellboy morreu. Aí eu não lembro quanto tempo ele deixou ele descansar, que não é o Capitão América, assim, descansa aí no seu túmulo por um ano. E aí o Mignola vai voltar, que agora esse semestre, com uma sequência de histórias do Hellboy no inferno, mostrando ele no inferno e como ele vai fazer pra voltar pra Terra. Né? Então, ou seja, o Hellboy não está tão morto assim. Talvez isso reavive interesse pelo terceiro filme do Hellboy, não sei. Eu não sei quão conectados os filmes são dos gibis, porque o primeiro filme do Hellboy, ele é muito gibi. Ele é a cara do gibi, o Mike Mignola teve uma participação muito grande na produção. O segundo filme já é totalmente Del Toro, né? O segundo filme é muito mais Del Toro do que Mignola. É mais a cara dele, né? É. Eu não saberia dizer se ele é fiel aos quadrinhos, porque, como eu já comentei com várias pessoas, eu tenho alguns limites em que eu não ultrapasso. Por questões de... agora sendo um pouco, eu não sei a palavra que eu sou, mas por questões religiosas existem alguns limites que eu não ultrapasso. É claro que eu leio Hellboy, li algumas coisas, vi os filmes, mas não cheguei a acompanhar, então não sei se não tem nada os filmes são fiéis aos quadrinhos. Não são. Mas o 2 tem muito cara do Del Toro, assim. Eu já ouvi falar que os filmes não tem muito pouco a ver com os quadrinhos. Mas eu, como não li, eu não posso dizer. Agora... independente de ser igual ou não, eu vou te falar que os filmes são bem maneiros, cara. São legais, né? São legais. Não tem nada a ver. Eu sou muito fã do Hellboy, acompanhei Hellboy por anos, e depois daquele outro gibi, que era o departamento lá, como é que chamava? O departamento de não sei o que paranormal lá, eles tiveram um gibi separado. Ah, que maneiro. No Brasil, de tempos em tempos, eu não lembro que editora que lança uns apanhados, sabe? Os encadernados, assim, com tipo um ano de histórias, assim, sabe? E eu acompanhei por muitos anos, e a história dos dois filmes... acho que é a Mitos, É a Mitos, né? A história dos dois filmes, particularmente do primeiro filme, é inspirada no Hellboy, mas o Hellboy não... Tipo, essa personalidade do Hellboy não tem nada a ver. Nunca houve aquele romance entre ele e a Alice. Nunca houve aquele personagem novinho lá. A figura paterna, né? Que é o cara que descobriu o Hellboy. Começa o primeiro gibi do Hellboy, de 20 anos atrás, começa o primeiro gibi com aquele cara morrendo. Então, aquela figura não existe. O filme é inspirado apenas, mas não tem nada a ver com os gibis. E a última notícia é uma do Boom Studios. Também tem que falar gritando, porque é tudo em maiúsculo com exclamação, né? Boom! Boom! É que nem aquele livro do Pendragon, Saxons! Tem exclamação. Boom! O cara dando palestra deve ser ótimo, né? Senhores, estamos aqui, nós da Boom Studios. Eles pegaram umas franquias para revitalizar em formato de gibi. Eles pegaram The Hypernaturals, do Dan Abnett, do Dan Abnett e do Andy Lanning. Pegaram, essa eu não conheço, Higher Earth, essa eu não conheço. Mas eles pegaram uma franquia que tá morta há muito tempo, dos anos 60, que é dos Vingadores. Não são os Vingadores da Marvel. Tinha uma série de TV, eu não sei se são dos anos 60 ou 70, uma série britânica que era dois espiões, o Mr. Steed, que era um típico gentleman britânico, assim, que tinha um chapéu coco e um guarda-chuva, e uma moça gostosona que lutava karatê, entre aspas. Acho que teve até um filme, cara. Teve um filme horrível com uma Thurman. Até uma dificuldade dos Vingadores no solo britânica, que eles tiveram que
que mudar o nome do filme, né? Porque essa série era tão famosa que Avengers era mais a referência a eles do que aos quadrinhos. E eu lembro... Passou aqui no Brasil, no Multishow, no tempo em que não tinha TV a cabo, era TV via satélite, existiam 4 canais Globosat, sabe? E a moça lutava karatê do Capitão Kirk, assim, sabe aquele karatê que você faz a mão em forma de faca e dá porrada, sabe? Mas era uma série interessante, eu lembro quando eu via quando criança, assim, né? E eles vão transformar isso em gibi. Não sei se eu achei maneiro. Você achava maneiro a série? Então... Gostaria de ver? Eu achava maneiro, mas eu era criança, então eu não sei se eu daria conta de engolir hoje, sabe? É porque hoje eu tô assim, eu tô um pouco satisfeito porque eu sei que a série do Fringe existe uma grande possibilidade dela continuar em gibi, porque ela acaba nessa próxima temporada, né, por exemplo. Uhum. É uma forma de manter, porque assim, é muito mais barato você produzir gibi do que produzir uma série, uma temporada de uma série em televisão. Então, às vezes, é uma forma de você trazer esses personagens que você gosta, né, essa história que você quer acompanhar de uma forma um pouco mais acessível. Firefly foi assim também, né? Continuou no gibi. Continuou uma época. Então essa foi a nossa cobertura da Comic Con. Nós arranhamos a superfície, teve centenas de notícias espalhadas pela internet. Pô, nem deu pra comentar aqui do Crepúsculo, cara. Verdade, morreu uma moça em nome do Crepúsculo, né, cara? O Crepúsculo matou uma fã. Exceto que foi um ônibus e porque ela tava atravessando a rua correndo. Mas enfim, a culpa é do Crepúsculo. E a gente selecionou aqui as notícias que dava pra gravar, tipo assim, fazer um episódio de 1 hora. Também não dá pra ficar falando tudo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura. Ano que vem nós faremos um outro super special, talvez mandando o Márcio Fiorito pra Comic Con. O que você acha? Vamos ter que tirar no para o ímpar aí, porque eu quero ir também. A gente vê se a gente faz um Kickstarter, um crowdfunding, manda vocês 2. Olha aí. Só que é o seguinte, só um de vocês pode voltar. Deixa que ele volta, mano. Não me incomodo não, eu fico lá. Bom, Vitor, muito obrigado pela sua participação recorrente. E Rafael, muito obrigado pela sua participação especial. Nós nos vemos semana que vem. Beleza, sem precisar de um participante sem importância, estamos aí. Não, peraí, semana que vem... Semana que vem, eu acho que eu vou lançar a edição 21. O que você acha, Vitor? Já que eu pulei da 20 para 22, né? Eu acho que eu vou lançar a 21. Acho maneiro. Eu acho que você podia criar um factoide dizendo que a edição 21 era tão especial que a gente não pode publicar nunca. Alguma coisa aconteceu naquela edição 21, nem eu nem o Márcio falaremos sobre uma revelação isso. Terrível. Porque a 21 tem todas as respostas. É isso aí. Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não. Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.